virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia para todas as irmãs, todas as nossas ouvintes. Que o dia de vocês seja repleto da paz do Senhor, recheados da palavra de Deus. Amém? Hoje, 23 de janeiro, vamos desfrutar do provérbio que diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Provérbios 4, 14 e 15. Vamos para a explicação do provérbio. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, que fala assim: fuja da aparência do mal. No livro de Levítico, Deus definiu ao seu povo o que é animal limpo e o que é animal imundo. Dentre as características de um animal limpo estão ter unhas fendidas, casco dividido em dois e ruminar o alimento. Deus quer nos dizer que o seu povo deve ter discernimento entre o imundo e o limpo, para fazer diferença entre o santo e o profano. Levítico 10, 10 e 11, 47. Porque é santo aquele que nos chamou, devemos ser santos em todo o nosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Muitas vezes um cristão se julga forte, vive brincando como se estivesse brincando com fogo. Não se aparta de más companhias, nem do caminho dos pecadores, até que um dia acaba sendo vencido pelo pecado. Aos Coríntios, Paulo adverte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Portanto, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evite-o. Não passe por ele, desvie-se e passe ao largo. O Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, capítulo 19, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O texto já está tão bem explicado, tão mastigadinho, que não precisa nem comentar mais nada. Evitar as más companhias, evitar o que não agrada ao Senhor. Amém. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma Bom dia, irmãs, bom dia a todos os ouvintes que estão aí pelo YouTube acompanhando esse programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Daremos início a mais uma leitura desta semana 2, sexta-feira. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 8. Também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 e Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Ler com oração. Responderam-lhe: por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha.
Mateus capítulo 20, versículo 7. Amar a vinda de Cristo e trabalhar pelo reino. O Senhor disse que os últimos dias seriam como os de Noé. E estamos vivendo esses dias. As pessoas estão distraídas com suas ocupações e não se preocupam com a vontade do Senhor. O Senhor deseja trazer seu reino de volta e, para isso, precisa de cooperadores que preguem o Evangelho do Reino por toda a terra. Hoje, Ele está fazendo esse chamamento a cada um de nós. O apóstolo Paulo tinha esse engajamento. Ele viveu para isso. E perto de sua partida escreveu: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Espero, querido ouvinte, aqui está falando para nós, né? Que você seja um desses que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós sejamos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse chamamento é para você. O Senhor faz esse chamamento para cada um de nós que amamos a vinda dele. Deus está chamando todos os que amam sua vinda para trabalhar, a fim de que seu governo se estabeleça na terra, ainda em nossos dias. Dou graças a Deus pela editora Árvore da Vida. Foi em boa hora que ela publicou um compêndio de livros que tratam do Evangelho do Reino. Essas publicações são decorrentes das compilações de várias mensagens que ministramos sobre os trabalhadores da última hora, desde o ano de 2017. Esse compêndio, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, é direcionado a todos os que amam a vinda do Senhor e querem engajar-se na luta pelo reino. Deixemos de lado a mesmice e uma vida sem sentido e nos engajemos na luta pelo estabelecimento do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor compara o reino a uma vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Isso está no capítulo 20, versículo 1. O dono da casa é Cristo e a casa é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ele a comprou com seu sangue precioso. O que é a vinha? A vinha representa o reino dos céus. E o fruto da vinha é a concretização do reino de Deus aqui na terra. Deus, que é o dono da casa, saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele começou a contratação quando a igreja foi gerada. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e demais seguidores do Senhor, que com eles estavam reunidos. Naquele momento surgiu a igreja, quando o Senhor chamou os primeiros trabalhadores na hora zero. Para os judeus, o dia começa às 6 horas da manhã, com o nascimento do sol, e termina com o pôr do sol. Então, a jornada de trabalho é das 6 até as 18 horas, em um total de 12 horas. Essa jornada de 12 horas iniciou-se em Atos, capítulo 2, quando houve o Pentecostes. Ali foi de madrugada, às 6 horas da manhã, ou seja, a primeira hora do dia, quando Deus contratou os trabalhadores da hora zero, ou seja, os apóstolos, incluindo Paulo e os demais cooperadores. Na terceira hora, o dono da vinha fez a contratação de novos trabalhadores. Se a hora zero é 6 horas da manhã, a hora terceira é 9 horas. Esses também vieram trabalhar na vinha, lutando pelo reino de Deus. A hora sexta, ou seja, ao meio-dia, e a hora nona, às 15 horas, o dono da vinha contratou outros trabalhadores.
lembrando que a jornada de trabalho termina às 18 horas. Às 15 horas, Deus chamou o último turno de trabalhadores. No entanto, as horas foram se passando e Deus viu que das 15 horas em diante, a vinha ainda não havia produzido o reino de Deus. Então, na hora 1/10, às 17 horas, chegando à última hora, ele contratou trabalhadores não convencionais, um reforço para completar o trabalho na vinha. Hoje estamos na 1/10 hora e Deus está chamando você para completar essa obra. Nessa última hora não é requerido dos trabalhadores um diploma em teologia ou educação religiosa formal. Todos os que amam a vinda do Senhor e querem lutar pelo reino de Deus podem participar. Esses farão parte de Sião. Basta ter esse coração. Seja você um desses. Ide também vós para a vinha. Essa é a porção de hoje que o Senhor preparou para nós. Agora anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, a direção, a admoestação, e com base nesses itens, faça uma oração para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. E compartilhe com outros o que você ganhou na mensagem. Amém? Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Jesus é nosso Senhor. Amém. O falar de Deus dirige os meus passos. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? O falar de Deus dirige os meus passos. 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 Romanos 10:17. Romanos 10:17. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos aqui mais um dia, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. E eu quero encorajar você com uma imersão de hoje, que é o item 4 da imersão, que diz assim: hoje estamos na 1/10 hora e Deus está chamando você para completar essa obra. Nessa última hora, não é requerido dos trabalhadores um diploma em teologia ou educação religiosa formal. Todos os que amam a vinda do Senhor e querem lutar pelo reino de Deus podem participar. Eu quero convidar você a participar desta obra de edificação da igreja, né? Você e eu podemos cooperar, né, com o Cristo que está nos aperfeiçoando, né? Quem está trabalhando é o próprio Senhor, a gente só nos coloca à disposição dele, né? Senhor Jesus, somos os trabalhadores da última hora, que bom, né? E nós, como servir? Nós servimos desfrutando do Senhor, né? Falando do Senhor, pregando o Evangelho, reunindo com os irmãos. Quando nós servimos Cristo para os irmãos e para as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor, né? Servir ao Senhor é servir os irmãos. Então, nós hoje somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nós somos contratados às 17 horas, como nós vimos no Alimento Diário de hoje, né? Se você for olhar, todos eles trabalharam mais do que nós, né?
Os últimos trabalhadores só vão trabalhar 1 hora. E o salário, nosso salário, vai ser o mesmo de quem trabalhou na 0 hora. Por quê? Porque o Senhor vai dar o mesmo salário para todos. Né? O Senhor quis fazer assim. E esse salário é o reino milenar. É entrar nas bodas do Cordeiro, né? Então vamos ser fiéis ao Senhor, servindo de coração puro, né? Para nós recebermos o nosso salário. Amém? Jesus, nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro, Senhor, receber o nosso salário, Senhor, pelo nosso trabalho ao Senhor. Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti nesta manhã, Senhor, para que o Senhor possa aceitar a nossa pessoa em primeiro lugar, depois também possa aceitar o nosso serviço. Senhor, que tudo que nós façamos, possamos fazer com Cristo que nós desfrutamos. Nada do nosso natural, nada da nossa carne, mas que tudo proceda de Ti mesmo. Ó Senhor Jesus. Obrigada por mais essa leitura bíblica. Sexta-feira nós vamos desfrutar juntas aqui, tá certo? Hoje nós vamos ler os capítulos 46 e 47. Ontem nós terminamos o capítulo com José, e José mandou buscar seu pai Jacó e toda a família para que eles venham morar no Egito, né? E José vai cuidar da sua família, né? Nesses tempos de fome, que ainda restam 5 anos, né? De fome em toda a terra. Então, eles vão estar seguros ali com José. Vamos então iniciar a nossa leitura bíblica de hoje com capítulo 46, versículo 1. Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó! Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para os levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, né, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom, Amul. Os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Zinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa,
a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim, são os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim, os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha, Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. O encontro de José com seu pai, versículo 28. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou, assim, longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Israel é apresentado a Faraó. Capítulo 47, versículo 1. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho desses seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó havia ordenado.
E José providenciou o alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Versículo 13. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Porque o Senhor nos deixaria morrer na sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhe deu mantimentos em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumento. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje eu comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Nossa leitura vai até aqui hoje, né? Em Gênesis. Agora nós vamos às nossas notas. No capítulo 46, de 1 a 4,
Jacó, ou seja, Israel, né, ouviu Deus lhe falando em visões. A primeira visão concedida a um patriarca desde os dias de Abraão, chamando por 2 vezes o nome do idoso patriarca, uma prática na Bíblia reservada para momentos revelatórios especiais. O Deus do pai de Jacó, fez 4 observações importantes para Jacó. Primeiro, ele ordenou que Jacó não tivesse medo de descer ao Egito, porque ele desceria com ele. Segundo, Deus confirmou a promessa de antigas gerações de fazer da linhagem familiar de Abraão, representada agora por Jacó, uma grande nação, mesmo estando no Egito. Terceiro, ele prometeu trazer de lá novamente os descendentes de Israel. E, finalmente, Deus prometeu que as mãos de José, o filho amado de Jacó, fechariam os olhos do patriarca, ou seja, José estaria presente na morte de Jacó. Nota 46, 5 a 7. Encorajado pelas palavras de Deus, Israel deixou Berseba em uma das carroças que Faraó havia enviado para a viagem de mais de 320 quilômetros. Eu achei aqui muito interessante e muito assim significativo, né? Saber que Jacó só saiu de Berseba porque Deus mandou ele sair, né? Ele não agiu sem falar de Deus. E Deus falou com ele, você irá e eu irei com você. Ou seja, você não vai sozinho não, né? Eu vou te acompanhar. Então isso encorajou Jacó a deixar tudo por trás e ir para o Egito ao encontro de José. Nota 46, 8, 27. Sem contar Jacó, as suas 4 mulheres, a lista daqueles que vieram com Jacó ao Egito contém os nomes de 71 pessoas descendentes de Jacó. Uma vez que a lista contém 71 descendentes, o significado dos números 66 e 70 são debatidos. O total de 66 pode estar baseado no fato de Diná, a filha de Jacó, não ter sido incluída. E Onã morreram antes de poderem ir para o Egito. Manassés e Efraim nasceram na terra do Egito. Talvez Diná não tenha sido contada por não ter gerado filhos. Atos 7,14, refletindo a Septuaginta, declara que 75 pessoas foram ao Egito. Este número inclui mais outros 5 descendentes de José, 3 netos e 2 bisnetos. Nota 46, 28, 30. Enquanto o grupo seguia seu caminho para Gósen, Jacó enviou seu filho Judá à frente para fazer preparativos para o tão esperado encontro entre o líder do clã e o seu filho mais amado. Deixando seus deveres na corte real, José viajou de carruagem a Gósen para encontrar Israel, seu pai. O encontro trouxe satisfação para ambos. No momento em que José finalmente lançou os braços em volta de seu pai, abraçou-o e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. Da sua parte, Israel satisfez-se por José ainda estar vivo, apagando-se assim 20 anos de tristeza. Jacó estava agora contente por poder morrer em paz, embora ele ainda vivesse mais 17 anos no Egito. O Senhor proporcionou isso para ele, né? Que bênção, né? Nota 46, 31, 34. José agora voltou a atenção para os seus irmãos e o restante da casa de seu pai, antecipando tensões causadas por diferenças culturais entre os egípcios e os hebreus. José informou a seus parentes,
de um plano que lhes garantiria o direito de habitar na terra de Gósen. Primeiro, ele próprio informaria ao faraó que a casa de seu pai tinha chegado e que os membros da sua casa eram pastores. Uma ocupação considerada abominação para os egípcios. Em seguida, José acertaria para que Faraó se encontrasse com sua família. Se Faraó perguntasse acerca da sua ocupação, eles deveriam informá-lo de que eles e seus pais eram homens de rebanho. Recebendo esta confirmação, Faraó então emitiria uma concessão de terra para o clã de Jacó, permitindo-lhes residir na parte oriental do delta do Nilo. Então José leva 5 irmãos para conversar com o faraó, né? Apresenta-os e então o faraó pergunta a eles: quem são vocês? Eles dizem conforme foram instruídos: nós somos pastores, assim como nossos pais o foram, né? O próprio Jacó, pai de José, foi apresentado a Faraó e Israel o abençoou. Faraó pergunta qual a idade de Jacó, né? Ele diz: eu tenho 130 anos, mas como ele vai viver ainda 17 anos, né? Jacó vive até 147 anos. A fome cresceu em toda a terra e os egípcios se venderam a si mesmos como escravos para Faraó, e também José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Eles então plantavam e ficavam com a 4ª parte da colheita. A 5ª parte era paga como um tributo, né? Um imposto para Faraó. Nota 47, 28 a 31. Ao se aproximar a morte de Jacó, ele chamou seu filho José e o fez prestar um solene juramento, com a sua mão posta debaixo da sua coxa. Um ato que expressava grande confiança e acompanhava apenas os pedidos mais importantes. Jacó pediu que seu filho não o enterrasse no Egito, pelo contrário, que ele fosse enterrado na terra prometida com seus pais, um lugar de sepultamento deles próximo a Hebrom, na caverna de Macpela. Passar algumas referências para você. Gênesis capítulo 23, 19, 25, versículo 9, 35, versículos 27 a 29, capítulo 50, versículo 13. Muito bem, nós encerramos aqui a nossa leitura, né? E lemos também as nossas notas, acho que está bem claro para todos nós, né? Os capítulos 46 e 47. Vamos dar continuidade com a nossa leitura bíblica, com a irmã Lene, com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Até amanhã, se Deus quiser, sábado. Tchau, tchau. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos capítulo 19, Provérbios capítulo 4, versículos 14 até o 19. E vamos ler também o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 28. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus
e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Agora vamos para Provérbios, depois de um salmo lindo, maravilhoso desse, falando da excelência da criação e da palavra de Deus. Vamos ver o que o provérbio vai falar hoje também. É o 4, a partir do versículo 14. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem. Se não fizerem o mal, o sono foge deles. Se não fizerem alguém tropeçar. Misericórdia. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Misericórdia. Temos que afastar deles. Senhor Jesus. Agora vamos para Mateus capítulo 15, versículo 1 até o 28. Jesus e a tradição dos anciãos. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque disse Deus: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Versículo 10. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa.
Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. E Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Até amanhã, com mais leitura bíblica. Fiquem com Deus, fiquem na paz que vem dele. Bom dia! Que alegria em meu viver, só em Cristo posso ter, ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada.
esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Constrangido sou aqui a me entregar a ti, até a tua vinda em mim me transformar. Contigo serei, a todos te expressarei o eu sou que habitas dentro em mim. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Oh, que esfera santa, só na igreja posso ter.